Passados mais de 3 anos da tragédia, as buscas continuam. Das 270 pessoas que perderam suas vidas, 4 ainda não foram encontradas. Além das mortes, a avalanche de rejeitos liberados no rompimento da barragem causou destruição de comunidades, degradação ambiental e poluição do rio Paraupeba, 7 de junho de 2022. A Polícia Federal de Minas Gerais divulgou na sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, laudo pericial, que concluiu que o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019, ocorreu por uma perfuração feita pela mineradora, na parte superior, até o topo da represa, onde os rejeitos ficaram armazenados. No dia 25 de janeiro de 2019, às meio-dia e 28, a barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, se rompeu, causando a morte de 272 pessoas e espalhando resíduos de minério pela bacia do rio Paraupeba. Em 2023, a tragédia completa 4 anos, 25 de janeiro de 2023. Relatório aponta a causa do rompimento da barragem de Brumadinho. Segundo o relatório, a ruptura da barragem ocorreu por conta do fenômeno da liquefação. É incontroverso que o rompimento da barragem envolve o fenômeno no fluxo por liquefação. Dentre outros impactos do meio físico, pode-se constatar a degradação da quantidade de água, o assoreamento dos cursos de água, a alteração das vazões dos rios e a degradação da paisagem. O mar de lama, com resíduos de mineração, devastou 133,27 hectares de Mata Atlântica, matou centenas de gados, plantações, além de ter contaminado o rio Paraupeba, um dos afluentes do São Francisco. O colapso dessas barragens pode causar danos ao ambiente e à propriedade, provocando diversos impactos, diretos e indiretos, que podem perdurar por longo tempo em sua vida útil. A infraestrutura das barragens pode se desgastar, ampliando o risco de rompimento e, com isso, o risco à vida. O mais recente e duro golpe veio, de acordo com a Avabrum, em 16 de dezembro de 2022, quando o Supremo Tribunal Federal STF decidiu que os 16 réus entre executivos de Vale e da Tuvisud denunciados por homicídio duplamente qualificado serão julgados pela Justiça Federal. O caso começou a ser processado pela Justiça Estadual de Minas Gerais em fevereiro de 2020, mas pouco mais de um ano depois, atacando a um pedido de defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Ichmastivan. A sexta turma do STJ decidiu pela competência da Justiça Federal, agora ratificado pelo STF.
Os parentes das vítimas alertam que, na prática, essa decisão pode implicar na volta à estaca zero da ação penal, em detrimento de todo o avanço das investigações e apresentações de provas que já tramitaram em Minas Gerais. Eles conseguiram reforçar a torre colocando mais cabos do lado de fora. Eles avaliam a torre 10 e a torre 9. Mas não vem nada demais com elas. Então uma torre está totalmente comprometida e você decide intervir imediatamente. Mas as outras duas estão bem? Depois que a reforma do Pier 11 termina em 1994, nenhum outro reparo grande é feito por 24 anos. Todo mundo falando, tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que ninguém tinha medo dessa ponte cair. Quando uma estrutura grande já está comprometida, uma falta de manutenção pode ser fatal, como um desastre numa barragem do Brasil demonstra. Uma mina movimentada no sudeste do país. Centenas de trabalhadores extraem 20 mil toneladas de minério de ferro por dia. A mina também produz bilhões de galões de resíduos líquidos, armazenados atrás de uma barragem de 400 pés. E como a Ponte Morandi, a manutenção aqui acontece raramente. Em 25 de janeiro de 2019, a barragem se rompe. ...270 mortos. A barragem de Brumadinho é um exemplo do que não fazer num projeto de engenharia de grande escala. Desde o princípio, essa estrutura estava condenada. A barragem de Brumadinho usava um método de alteamento a montante. Ao contrário de uma barragem normal, que é construída antes de estar cheia de água, essa barragem é construída conforme ela é preenchida. A maioria das barragens modernas são feitas de concreto, mas essa é feita de terra, resíduos da própria mina e, conforme a mina cresce, a barragem também. Você constrói uma barragem numa barragem, numa barragem, numa barragem, numa barragem e deixando ela cada vez mais alta, com cada vez mais material atrás dela. Uma inspeção mostra que a pressão está aumentando. A água quer apenas sair dali, por isso ela exerce uma força enorme na barragem, que não é muito bem construída. Quando já era tarde demais, uma equipe foi enviada para fazer perfurações e aliviar parte da pressão. Mas ela rompe, arrastando operários para a morte. Se as perfurações tivessem sido feitas previamente antes da estrutura da barragem ficar saturada com água, talvez o rompimento podia ter sido impedido. Depois de ficar de pé por mais de 50 anos, a Ponte Morandi na Itália desmorona, custando muitas vidas. Qual foi a gota d'água? Escondidas no seu interior, invisíveis para todos que passam por ela todo dia, estão as pistas do seu final. Porém, um sinal óbvio não foi visto desde o princípio. Outra ponte construída por Morandi na Venezuela é muito semelhante ao seu design na Itália. Aquela ponte era muito bem conceituada, tanto que o ajudou a ganhar a oferta para praticamente duplicar o mesmo estilo de ponte na Itália. Mas a ponte venezuelana não é tão forte quanto parece. Uma seção de quase 460 metros desta ponte de cerca de 8 quilômetros foi arrancada por um navio petroleiro fora de controle no lago de Maracaibo, na Venezuela. O acidente revela a falha fatal no design de Morandi. O navio só precisou derrubar um pilar para começar uma reação em cadeia. E uma seção de 259 metros do tabuleiro ruiu no lago abaixo dela.
A ponte italiana pode ter o mesmo problema, mas surpreendentemente, Morandi não faz esforços para mudá-la.